Então, gente, aqui a gente já passou aquele período mais histórico, né? Quando Portugal chegou no Brasil, começou a colonizar o Brasil, né? Com a intenção justamente de explorar e levar os recursos para a metrópole, né? Brasil colônia, e se explorava, se extraía daqui os recursos minerais e a matéria-prima para o Brasil, ouro e tal, extraía tudo e levava isso para Portugal. Portugal se sentiu ameaçado, como a gente viu, né? Porque outros países também, como França, Inglaterra, estavam de olho no Brasil, e ele começou a se estabelecer aqui como forma de garantir a posse sobre a colônia, como, né, montar o seu território. Então começou a se instalar aqui, e aí por conta disso, a gente resumindo a história, a gente começou a perceber que esse poder, né, começou a ficar concentrado só, esse privilégio na mão de alguns, né, enquanto outras classes, né, que também tinham grande importância, porque eram detentores da terra, como os índios, né, os negros, os escravos, os pequenos colonos e tal, eles eram classe deixada de lado, enquanto o privilégio, o poder, os recursos todos eram extraídos para a mão de alguns enriqueciam e essas classes deixadas de lado. De forma que começaram a eclodir algumas revoltas, né? Algumas revoltas e revoluções, né? Até porque fora do Brasil, né, na Europa já havia sinais de uma revolução industrial, então o pensamento já estava totalmente diferente, e no Brasil se mantinha esse tipo de domínio, tá? E a gente chega agora aqui na história do direito, num período imperial, tá? Brasileiro. Então isso daqui a gente vai perceber que esse período ele foi dividido em três fases, né? O primeiro reinado, que é o período inicial do Brasil, o império entre os anos de 1822 a 1831, o período regencial, né, que vai de 1831 a 1840, né, governado pelos governos regenciais, e um segundo reinado, né, governado por Dom Pedro II, ok? Então, assim, passado algum tempo depois da independência brasileira, a renúncia de Dom Pedro, em 7 de abril de 1831, e a vitória dos liberais em relação aos conservadores no chamado período regencial, né, ao invés de suceder-se uma calmaria no país, que era o que se esperava, né, sobreveio um período onde ocorreram várias revoltas, como eu falei há pouco, entre elas cabanagem, né, em 1838 a 1841, a 1835 a 1840, né, cabanagem no Pará, a sabinada na Bahia, 1834 a 1837, a balaiada no Maranhão, em 1838 a 1841, a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, em 1835 a 1845, e os chimangos e maragapos também nesse mesmo período de 1835 mais ou menos a 1845. E o segundo reinado ele foi marcado por lutas civis e pacificação interna, justamente por conta daquele inconformismo, né, do poder, do privilégio na mão de alguns só. E então assim, e essas lutas foram banhadas, né, por muita morte e tal. E aí havia uma campanha, ainda paralela a isso, uma campanha de libertação dos escravos, porque o Brasil foi um dos últimos países, se não o último a libertar os seus escravos. Enquanto o mundo todo já não tinha mais pessoas escravizadas, o Brasil ainda se mantinha dessa forma. Então começou a ser uma campanha também para acabar com isso. Né? No Brasil, no entanto, os ideais iluministas, né, eles não fizeram parte do cotidiano de todas as pessoas que conviviam naquela época, uma vez que o liberalismo né, fez prosperar aqui nesse período a elite da época, né? Então, assim, além disso, houve um plano jurídico, o surgimento de duas escolas de direito, né? Olha, que já começa a entrar na noção, né? Uma em São Paulo e outra em Recife, nesse período aqui. E aqui acabaram oportunizando
os descendentes de grandes fazendeiros proprietários de terra, né, a darem continuidade aos seus negócios. Então, posteriormente às escolas jurídicas, surgiu um importante documento jurídico pós-independência, que chamou a nossa primeira Constituição, que é a Constituição Imperial de 1824, tá? Assinalando uma forma monárquica de governo, ok? Caracterizada pela vitaliciedade, hereditariedade e responsabilidade do chefe de Estado perante as consequências dos autos outorgados, impostos, né? Obtendo dessa maneira ao monarca todos os poderes por meio do poder moderador, que foi trazido à tona nesses dias aí, né? Pessoal discutindo se as Forças Armadas seriam um poder moderador, um quarto poder, e o Supremo disse que não, que ela está a serviço dos demais poderes. E então, assim, aqui nesse período, sim, existia um poder moderador, né? Existia os três poderes: legislativo, executivo e judiciário, e existia um poder que mandava e podia desfazer todos os outros três. Então, assim, o grau de autoritarismo nesse período era enorme, né? Não se vivia um regime democrático de direito como a gente vive hoje, longe disso, né? Então, assim, resumindo, o poder ele era centralizado nas mãos de quem? Do imperador, né? A independência do país ela não significou aqui nesse período uma revolução, né? Ou seja, mesmo com alguma articulação, os diversos setores sociais ficaram ainda dependentes da política imperial. Então, assim, após a Constituição de 1824, né, outro documento legislativo de grande relevância, né, foi o Código Criminal de 1830, advindo das câmaras do Império, né, isso com uma dificultosa aprovação, sendo objeto do seu conteúdo o princípio da legalidade de César Beccaria, aquele livro que eu coloquei para vocês lá na plataforma, né, por meio da proporcionalidade do delito à pena. Então, aqui esse período aqui, após a Constituição de 1824, foi um marco de grande importância para o direito brasileiro, que é justamente quando se instituiu o Código Criminal de 1830, né? Ele já começou a trazer o quê? O princípio da proporcionalidade, já começou a ser aplicado de uma forma, né, onde o delito se aplicava o delito a pena proporcional, a pena equivalente, não mais as penas cruéis que trazidas pelas ordenações afoncinas, manuelinas, filipinas, né? Então a pena era exclusiva do condenado, nunca passando para seus descendentes, né? Eu comentei com vocês um tempo atrás que nesse período de penas cruéis, né, não havia nenhuma razoabilidade, nenhuma proporcionalidade, e a pena ela se estendia. Por exemplo, a pessoa cometia um crime, às vezes não só ela era morta, como também os familiares, a casa era incendiada, né? Então, assim, o próprio caso do Tiradentes, né, a casa dele foi cheia de sal para que nada mais, o terreno, para que nada pudesse nascer dali. Então, assim, a pena, antes desse Código de 1830, do Código Penal, ela ultrapassava da pessoa, do condenado, infelizmente, né? Então, assim, esse novo código ele representa um avanço em relação às ordenações do rei de Portugal, essas ordenações afoncinas, como a gente viu na passada, a manuelinas e filipinas, né? Uma outra coisa que é interessante frisar aqui é que, além do código, né, do Código Criminal de 1830, essa reforma no sistema judicial nessa época também se encerrou com o Código de Processo Criminal e o Código Comercial de 1850. Então começou a se organizar, a haver uma evolução no direito nesse período, tá? 1850. Então, além do Código Criminal de 1830, também houve a vigência de um Código de Processo Criminal e um Código Comercial em 1850. O Código de Processo Criminal aqui ele era inspirado no direito inglês e francês, tá? O que representa um espírito mais liberal, né?
em detrimento das ordenações portuguesas. As ordenações portuguesas, manuelinas, afoncinas e filipinas, elas traziam previsões de penas cruéis, né, penas por esquartejamento, né, decapitação. Então aqui esse período do direito ele já vem, esse Código Criminal, processo criminal e o de criminal de 1830 e esse Código Criminal de 1850, ele já começa a trazer já uma característica do direito inglês, francês, que já era uma visão mais da liberdade, de garantias individuais, né? de restringir, deixar só para situações muito sérias, intensas mesmo, a aplicação da restrição de liberdade e a pena de morte. Tá? Então, assim, a gente percebe muito essas características aqui nesse período. Outra situação aqui no período do direito, no momento imperial, após a Constituição de 1824, né, houve uma estrutura judicial no Império. Então essa estrutura era composta pelos magistrados, né, que representavam o interesse do imperador nesse período, né, ou mantinham-se fiéis aos interesses de Portugal. Mesmo com a independência, não deixavam de existir simpatizantes do antigo regime. E os magistrados eles faziam parte dessa camada privilegiada da sociedade portuguesa, né? Então, sendo inspirados pelo mercantilismo, absolutismo português. Então, assim, os magistrados aqui eles eram tendentes à coroa portuguesa, né? Eles não tinham a menor compatibilidade com a cultura e a população, né, do Brasil, né? Então, pelo fato assim de exercer atividades governamentais nesse período aqui, é possível dizer que eles foram os primeiros funcionários do Estado responsáveis pela consolidação do sistema jurídico nacional, os magistrados. Tá? Então, os magistrados eles foram, aqui nesse período, né, os primeiros funcionários do Estado responsáveis pela consolidação do sistema jurídico nacional. Esses funcionários eram letrados, capacitados, organizados para representar ideologicamente o papel burocrático do Império, tá? Tendo função decisiva na organização e na manutenção da unidade das instituições nacionais. Aqui a gente vê o seguinte, que a relação deles com a sociedade é que marca a ideologia dominante nesse período, pois em razão dos privilégios garantidos pelo imperador aos juízes, na forma de honrarias, vantagens econômicas e garantia de todos os gêneros, né, criou-se um magistrado corrupto, né, nepotista, né, impune aos atos contrários aos interesses da nação, ou seja, eles atendiam aos interesses de Portugal, assim, apenas os interesses de Portugal, né? Eles eram amigos do governo português. Então, assim, nesse período aqui existiram 3 grandes mudanças capazes de atingir os magistrados nessa época, sendo a primeira em 1832 e a segunda em 1841, né, com os Códigos de Processo Criminal, e a mais significativa em 1871. Então, assim, após 1832, surgiram os juízes de paz, né, que são juízes locais eleitos, que começaram a julgar pequenas causas cíveis, mesmo sem remuneração, e o sistema de júri popular. 2 mudanças aqui que a gente observa, né? Então começaram a surgir os juízes de paz que julgavam as causas cíveis, né, até mesmo sem remuneração, e o sistema do júri popular. Ainda como novidade, em termos de magistratura popular, escolhida pela participação da comunidade também, né, o Tribunal do Júri representou a vontade local dos cidadãos e concedeu maior autonomia em relação às demais instâncias. Então aqui essa parte do magistrado, da magistratura popular, né, com os juízes de paz que se aproximavam da comunidade para julgar as causas, pequenas causas, e o Tribunal do Júri, né, a gente percebe que aconteceu assim, uma maior autonomia em relação às demais instâncias por conta dessas 2 mudanças. Então, assim, resumindo, o papel dos magistrados nesse período foi marcado pelo individualismo político e pelo caráter formalístico dos julgamentos, né, tratando de edificar o perfil político burocrático do Império Romano, né? Então, o interesse dos magistrados aqui nesse período era justamente
cuidar da parte burocrática do Império Romano e garantir que os interesses deles fossem mantidos. Aí a gente chega bem aqui na história do direito, já no período republicano brasileiro, tá? Então aqui, o que é que a gente percebe logo de cara, né? O enfraquecimento do Império foi um dos motivos mais significativos para o surgimento da República, né? Da República. O interessante se a gente observar aqui, lá em Roma, foi Roma, né? Se a gente for olhar, foi Grécia Antiga, eu não lembro bem, mas assim, a mesma coisa aconteceu por conta do enfraquecimento do poder concentrado na mão do imperador, né? Se manifestou a res pública, né? A república, surgiu a república, né? Então, foi na Grécia mesmo, foi na Grécia, né? Surgiu a república. E a passagem aqui nesse período, no caso, o enfraquecimento do imperador foi o motivo mais significante para o surgimento da república, né? E a passagem do período imperial para o período republicano teve, dentre outros principais ensejos, a Guerra do Paraguai, tá? Quando houve fortalecimento dos militares no país, o que levou ao conflito entre militares e governantes. Também uma das causas do enfraquecimento da monarquia foi a perda da influência que a igreja impunha nos estados modernos a partir da separação de ambos, né? Ou seja, passou a existir aqui um direito laico com a república, né? A igreja, porque na Constituição de 1824, se você for olhar, até no próprio preâmbulo, trazia a igreja católica como uma religião oficial do Império, né? Então a gente percebe que a partir da Constituição de 891, né, a gente percebe que nesse período começa a existir, a existência passou a existir um Estado laico, houve desprendimento, desvencilhamento da igreja com o Estado, pelo menos na teoria, né? Então a gente começa a observar isso aqui, ok? A perda dessa influência, né? Isso causou também um enfraquecimento da monarquia. Houve ainda a abolição da escravidão pela Lei Áurea em 1888, né? Que era justamente um sustentáculo à escravidão dessa base de exploração da monarquia. Outra coisa, a expansão cafeeira, a revolução industrial, né? E o principal motivo o principal motivo da crise econômica, né? Então extinguir-se nesse período aqui um período já da República, extinguiu-se ao poder moderador, que era o quarto poder, onde o imperador ele comandava os demais, né? Passando apenas a existir os poderes executivo, judiciário e legislativo, tá? Então a gente pode dizer que essa Constituição de 1891, baseada na Constituição americana, que já trazia ideais democráticos, né? Então ela foi um marco já para, né, para a mudança do direito, para o estabelecimento do Estado Democrático de Direito. Então vigorava nessa época aqui o voto existente nesse período aqui era chamado voto de cabresto, né? Como é esse voto de cabresto? Os coronéis eles mantinham o controle político com abuso de autoridade e compra de votos. Era assim que acontecia a coisa nessa época. Voto de cabresto era justamente isso. Eles se utilizavam dessa vantagem deles para favorecimento pessoal ou de terceiro, né? Normalmente simpatizante político. Então as pessoas elas podiam votar aqui nesse período desde que maiores de 21 anos, alfabetizadas, do sexo masculino e tivesse certa quantia de bens, né? Com isso formou-se uma sociedade machista e que tivesse quantidade machista, assim, com base no coronelismo, né, mantida pela política do café com leite, ou seja, paulistas e mineiros, né? A cidadania nesse período ela era prerrogativa de poucos, tá? Uma vez que o exercício da capacidade e o acesso a direitos civis e políticos estava atrelado a formalidades que impediam a ampla participação política da população. A partir das palavras de João Murilo de Carvalho, que é um autor que eu vou citar para vocês bem aqui, que eu achei muito interessante,
né, a gente pode para compreender um pouco isso, como a nossa sociedade estava atrasada nesse período. Ele diz o seguinte, olha, em 1872, assim, a sociedade brasileira contava com apenas 16% da população alfabetizada. Você tem noção do que é isso? 16% em condições de votar. Mesmo meio século após a independência do Brasil, olha, meio século após a independência do Brasil, apenas 16% da população era alfabetizada e automaticamente tinha a condição de votar, porque só podiam votar pessoas alfabetizadas nesse período. Então a gente percebe, gente, que né, dessa forma aqui a possibilidade de mais pessoas exercerem sua capacidade política, ou seja, passiva e ativa, né, de votar e de ser votado, né, começou a existir lá para frente já, né? Nesse período aqui não tinha possibilidade, pelo menos era restrita na mão de alguns, né? Só nos coronéis que tinham dinheiro para bancar. Então a queda do Império em 1889, né, levou o país a proclamar a primeira Constituição em 1891. Então tudo isso que a gente via antes, essa perda de força do poder moderador, esse desvinculamento da igreja e do Estado, do imperador, tudo isso veio culminar o quê? Né? Foram fatos que vieram culminar na edição, agora no caso na promulgação, porque não foi mais outorgada, a Constituição de 1891 já foi promulgada. Então, dessa nova Constituição, né, de uma nova Constituição, em 1891, que ia trazer ideais totalmente diferenciados. Então, nesse período se instalou um governo provisório de Deodoro da Fonseca, né, que estabeleceu novas diretrizes para o Estado brasileiro, escolheu a República Federativa como regime político, olha, Deodoro da Fonseca, transformou as províncias em Estado, dissolveu as assembleias provinciais e câmaras municipais, nomeou governadores para os estados. Olha a tantas mudanças que Deodoro da Fonseca fez. Estados intendentes, que eu chamava aqui, para os municípios, estendeu a cidadania brasileira para estrangeiros aqui residentes e convocou a Assembleia Constituinte, né, além de reformular o Código Penal. Olha quanta mudança. Né? Olha quanta mudança. Isso aqui é bom para vocês atentarem, tá? Então, assim, essa nova Constituição ela teve como característica a descentralização dos poderes, o modelo federativo de governo, a concessão de autonomia aos estados e municípios e a eleição direta dos membros do executivo e legislativo. Nesse período também o direito público, né, ele passa a ser influenciado por esse movimento revolucionário francês de 1789, americano de 1776, além dos demais movimentos que seguiram no decorrer do século XVIII, né, que possuíam declarações de filosofias liberais e individualistas, e o Estado ganha novas incumbências. A gente já começa a ver que o Estado aqui de uma forma diferente, né? Então a gente percebe, para fechar aqui, que nesse sentido, mesmo que a independência possibilitou a participação brasileira no sistema econômico capitalista, oriundo da Revolução Industrial, com a promessa de modernização dos setores da economia e da sociedade, a liberdade utilizada para questões comerciais também, vista como parte do processo de desenvolvimento brasileiro, conferiu perspectivas de liberdade a grupos da população, né, o grupo da população, como a gente vem mencionando. Então, assim, a coisa começou a pegar uma forma bem aqui, tá? E aí a gente já vai encerrar o nosso assunto aqui para a gente focar justamente nessa Constituição. A gente para na Constituição de 1891. Então, a gente vem da Constituição de 1824, ok? Traz algumas características da Constituição de 1824, né? E demonstra que tudo indicava que era um novo tempo, que indicava para a necessidade de uma nova Constituição. E aí é que a gente já chega em 1891 com uma Constituição republicana, com Deodoro da Fonseca já fazendo mudanças totalmente relevantes nesse período, né? Eu quero que vocês atentem bem para essas mudanças, tá? Isso pode ser objeto de prova.
Então, instalou um governo provisório de Deodoro Fonseca, estabeleceu novas diretrizes do Estado brasileiro, escolheu a República Federativa como regime político, transformou as províncias em estados, dissolveu assembleias e províncias e câmaras. E aqui para frente você vai perceber que, olha as novas características da Constituição trazidas por essa nova Constituinte, a Constituição de 1891. Essa nova Constituição, ela teve como característica a descentralização dos poderes, olha, o modelo federativo de governo, a concessão de autonomia aos estados e municípios e a eleição direta dos membros do executivo e legislativo. Tanta coisa veio ser diferente, tá, gente? Então a gente percebe aqui a evolução do direito ao longo do tempo, tá? Viemos dos povos ágrafos, né? Caminhando dos povos ágrafos, a gente, que eram os povos sem escrita, e a gente de repente entra num período de evolução, começou a escrita, né? Com o código de Unamu, de Esnuna, código de Hammurabi. A gente viu o quanto foi evoluindo o direito, a sociedade grega, lei de Drácula, lei de Solon, a sociedade romana, né, o direito romano. A gente viu o período arcaico, o período clássico, o período pós-clássico. Entramos no direito medieval com o declínio do Império Romano, vimos que houve uma ruralização do direito, né? Por conta do período feudal, onde os senhores comandavam e os vassalos eram mão de obra utilizada por ele. Nesse período, quem se manteve intacto e vigente? O direito canônico, a Igreja Católica com suas diretrizes internas, né, e algumas regras de aplicação de pena, principalmente aos hereges, aqueles que cometiam crime de heresia. Se estabeleceu o Tribunal do Santo Ofício com penas cruéis, como a gente viu, né, e a Igreja, o direito canônico trazia várias características, né, unitária, né, se perpetuava o direito. E nesse período a gente viu, aí depois vai evoluindo o direito, a gente chega no direito moderno. No direito moderno a gente já vê a presença de toda a codificação, apanhado da codificação do direito romano, transformando isso tudo num único código chamado Corpus Juris Civilis, né? E esse Corpus Juris Civilis é conhecido como a obra-prima do direito romano, né? Inclusive sendo aplicada como norma supletiva para todos os outros países que não tinham um direito local ou que não versavam o seu direito sobre um tema específico. Esse direito ele tinha o Corpus Juris Civilis era aplicado também, né? E foi a base principal do nosso atual sistema jurídico, né? A gente viu algumas escolas, como a escola escolástica, né, que já vem trazendo um entendimento do direito não mais em parte, mas um direito agora como um todo. Começa a se ter a visão do direito como sistema jurídico, né, não mais como normas isoladas. Então aí a gente vai, caminha aí a Europa, isso tudo é na Europa, né? Começa a crescer, e aí a gente chega, a Europa alcança onde? O país agora onde nós estamos estabelecidos, né? De repente a Europa, Portugal vem e ocupa o Brasil para colonizar e traz juntamente consigo todas essas normas de aplicação, esses conhecimentos, né, através das ordenações afoncinas, manuelinas, filipinas, né, e chegam no Brasil com a intenção de explorar, de extrair daqui nossas riquezas, matéria-prima, né, mas só que não somente Portugal, né? Começa a França, a Inglaterra, começa o olhar do mundo a se voltar, de outros países da Europa vão se voltar para o Brasil. Então, por conta disso, Portugal resolve se estabelecer no Brasil, começar a estruturar tribunais e tal, começa a se organizar, e a gente começa a ver um sistema jurídico sendo estabelecido no Brasil. Mas só que a gente percebe que mesmo assim o interesse era o quê? Era justamente instalar um sistema jurídico que atendesse os interesses de Portugal, né? A gente vê que os magistrados nesse período
eles já eram vitalícios e eles tinham algumas regalias justamente dadas pela coroa portuguesa, e em troca disso eles atendiam a critérios burocráticos, facilitavam algumas coisas para o Império e a coroa portuguesa. Tá? Então a gente vai ver, aí de repente a gente chega, começa alguma minoria que não era beneficiada com as riquezas que eram extraídas daqui, levadas para Portugal, né? Isso se concentrava apenas na mão de alguns poucos, e essa maioria que não recebia, que eram os escravos, os negros, né, os indígenas, não tinham esse retorno, eles começaram a se revoltar, e as revoltas começaram a acontecer simultaneamente em várias localidades, em várias capitanias, em vários locais diferentes do Brasil, né? Ao ponto de pressionar a coroa a se mandar do Brasil, né? Começou a haver uma pressão muito grande e eles tiveram que recuar, que sair e declarar a independência do Brasil, Portugal. E aí a gente percebe que começa a se estabelecer. Em 1824 a gente já percebe que se edita a primeira Constituição. Embora tivesse havido uma independência, tudo e tal, Portugal já em tese não estaria mais dominando o Brasil, mas a gente percebe que numa primeira Constituição de 1824, que ela traz uma carga, né, de domínio nela mesma, previsões mesmo que davam poderes, por exemplo, o poder moderador. Então, a mesma Constituição que estabelece os três poderes, poder legislativo, executivo e judiciário, ela diz que existe um quarto poder chamado poder moderador que está sobre todos esses três. Inclusive pode desfazer esses três, né? Mudar tudo ali. A gente percebe outra característica da Constituição de 1824. A Igreja Católica ainda continuava, inclusive no preâmbulo da Constituição, como a igreja oficial do Império, tá? Mas o tempo foi mudando, as coisas foram passando, e enquanto isso na Europa e em outros lugares do mundo, a gente percebe que os ideais iluministas, né, começam a pressionar o Brasil de fora para dentro, para poder se ajustar, porque aquela Constituição limitava direitos, limitava garantias, né? E começou, e todo esse processo foi culminar em quê? Essa primeira Constituição de 1824, ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta pelo imperador, a se promulgar uma nova Constituição, se convocar uma Assembleia Constituinte. Isso a gente viu agora no final da nossa aula, né? Então, se promulgar uma nova, através de Rui Barbosa foi o responsável, né, por convocar essa nova Constituinte. Deixa eu ver se aqui a dona foi 1800, ela foi promulgada em 1891. Só quero ver os anos que começaram a se manifestar essa. Foi 1888, a Lei Áurea. Então começaram a acontecer fatos provocando que foram culminar, 1889, a queda do Império, né? E foi Deodoro da Fonseca, na realidade. Deodoro da Fonseca, que foi quem convocou a Assembleia Constituinte, né? E a Assembleia Constituinte promulgou essa nova Constituição, que é chamada Constituição Republicana de 1891, ok? Trazendo muitas mudanças relevantes que se mantêm até hoje, né? Então ela trouxe como característica a descentralização dos poderes, o modelo federativo de governo, a concessão de autonomia dos estados e municípios e a eleição direta dos membros do executivo e legislativo. Então é uma Constituição que realmente é um marco na nossa história do direito, né? A Constituição Republicana de 1891, tá? Então revejam esse material, tá? Principalmente no que diz respeito às características
aqui e o aspecto evolutivo dessa Constituição, que eu vou passar os slides e colocar na plataforma posteriormente, para que na quarta-feira a gente esteja afiado. Um abraço em todos.